Pessoal, estava assistindo uma live de um patriota que estava eufórico comemorando a dívida pública. Tava gritando e tudo, uhul! Faz o LPTzada, faz o LPTzada, o amor venceu! E aí, eu fiquei curioso, né? Fui pesquisar e a primeira manchete que eu encontrei foi essa aqui, ó. Dívida pública atinge 6,2 tri em junho, alta de 2,9, diz o Tesouro Nacional. E aí eu fui olhar para esses números e aí eu fiquei curioso para ver se tinha mesmo necessidade para comemorar, se tinha motivos para o patriota estar comemorando, e eu tive que olhar a evolução da dívida pública nos últimos 5 anos. E para isso eu fui desde 2018 para ver quanto que estava a dívida pública quando o Bolsonaro pegou. Então vamos lá olhar? Então vamos pegar aqui uma matéria publicada no dia 28 de 1 de 2019, que diz: a dívida pública fecha 2018 em 3,8 trilhões. O valor está dentro da meta do governo. Ou seja, o Temer entregou para o Bolsonaro uma dívida pública de 3,8 trilhões de reais. Vamos ver agora se essa dívida aumentou logo em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Vamos ver. Ih, rapaz, não é que parece que aumentou já um pouquinho aí logo no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro? Aumentou 400 bilhões de reais. A matéria publicada no dia 28 de 1 de 2020, dívida pública fecha 2019 em 4,2 trilhões e o valor está dentro da meta do governo. Agora vamos pegar essa matéria de 2021 para ver, né? Dívida pública federal passa de 5 trilhões em 2020. Teve um aumento aí de 800 bilhões de aumento na dívida pública, mas aí teve a pandemia, né? Então, talvez em 2021 tenha melhorado um pouco. Vamos ver como que ficou em 2021? Matéria publicada em 26 de 1 de 2022. Dívida pública fecha 2021 acima de 5,6 trilhões. Redução de gastos com a pandemia segurou o crescimento. E é porque teve redução de gastos. Imagine se não tivesse, né? Mas em 2022... talvez tenha melhorado, porque não tem pandemia. Então vamos ver quanto se aumentou ou diminuiu essa dívida pública, não é? E pessoal, tô vendo aqui, parece que não diminuiu. Matéria publicada no dia 26 de 1 de 2023 diz que a dívida pública fecha 2022 perto de 6 trilhões, foi 5,9 trilhões. Indicador fica abaixo do limite mínimo estabelecido pelo Tesouro. Ou seja, o Lula pegou uma dívida pública de 6 trilhões. E aí se passaram quase um ano e agora o Tesouro diz que dá 6,2. Ou seja, o Lula aumentou, apesar de gastar muito, 200 bi a dívida, né? Incluindo os juros. E é bom lembrar que a gente está pagando cerca de 600 bilhões só de juros da dívida pública, com essa taxa de juros aí que está imensa, está um absurdo. Ou seja, para um governo que está quebrando o país, até agora eu ainda não vi qual motivo que o patriota estava tendo para comemorar o crescimento da dívida pública e mandar fazer o L e dizer que o amor venceu. Porque eles espalham por aí que o governo Lula está quebrando o país, está gastando desenfreadamente, está fazendo dívidas imensas. E ainda, olha o que diz aqui, ó. O coordenador de operação da dívida pública do Tesouro Nacional, Roberto Lobarinhas, disse que o mês foi, entre aspas, extremamente positivo para mercados e emissão de dívidas. Então, eu não sei o que realmente esse patriota estava comemorando. Sinceramente, pessoal. E olha que eu nem sou muito bom de fazer cálculos.